Tenho em minha alma um pesar, um desejo ardente por voltar a esta terra, essa terra eterna, onde estive com Ele. Quero a casa voltar desde o profundo, desde o profundo do meu ser. Um desejo clama por voltar, como servo ferido, assim clama o meu ser. Quero a casa voltar. Sim, eu quero voltar. Sim, eu quero voltar para aquele lugar onde eu não vou morrer, não vou morrer. Abrir minhas asas e voar neste mundo, descansar. Quero a casa chegar. Sim, eu quero voltar. Sim, eu quero voltar para aquele lugar onde eu não vou morrer, não vou morrer. Abrir minhas asas e voar deste mundo, descansar. Quero a casa chegar. Aleluias. Quando olho o mundo, quando olho o mundo em seu andar e vejo o pecado florescer, quando ao caminhar me sinto desfalecer. Quero a casa chegar. Tenho minha confiança, tenho minha confiança posta nele. Aleluias. Este mundo logo deixarei, este mundo logo deixarei. Meu destino eterno, meu destino eterno já traçado está. Sei que a casa chegarei. Sim, sei que chegarei. Sim, sei que chegarei. E como vencedor as portas cruzarei. Eu cruzarei e com os santos cantarei a Cristo, meu Senhor, que me fez um vencedor. Sim, sei que chegarei. Sim, eu cruzarei com
santos cantarei, a Cristo meu Senhor, que me fez um vencedor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Graça, graça, graça. Boa noite, amados e preciosos irmãos. Que o Senhor seja a força das nossas vidas, né? Eu quero aproveitar que vocês estão de pé, convidar vocês para abrir vossas Bíblias antes de qualquer coisa que o Senhor vai nos dar. Este hino que vocês acabaram de cantar faz parte da meditação que o Senhor me deu para meditar com os irmãos nesta noite. Eu estou aqui com o parágrafo 64 da mensagem Um Estandarte. A leitura que nós vamos fazer está em Gênesis 11. Gênesis capítulo 11. Quero associar com esse parágrafo inicial aqui, ó. Ele sabe, se tratando do homem, ele sabe que veio de algum lugar, mas quer encontrar seu caminho de volta. O hino falou, foi assim? Você quer voltar? Nós desejamos voltar, né? E nós estamos voltando. De onde a pessoa veio, esse fundo que clama aqui dentro, é porque tem um fundo que responde esse clamor, né? Quem veio de Deus vai ter que voltar para Deus, né? Não há como não voltar. Aleluia! Para isto, Ele já criou para nós o caminho, né? O caminho. Então vamos ler esta escritura. Toda a terra com uma mesma língua. Gênesis capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemo-nos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda
um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Senhor, nós acabamos aqui de ler estas escrituras. Isto o Senhor me deu agora à tarde, e eu não sei por onde começar, mas o Senhor já começou. Desde que esses irmãos chegaram, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui porque aonde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E eu tenho recebido em meu espírito, em minha alma, a liberdade para falar a esses irmãos sem nenhuma restrição. E eu espero que o Senhor dê a cada irmão, a cada irmã, aquilo que nós viemos buscar, aquilo que nós precisamos de ouvir. Fala que os teus servos ouvem, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor pode manifestar-se, por favor, para me ajudar? O Senhor pode manifestar, por favor, para ajudar o pastor desta igreja, a quem o Senhor confiou para ser um mentor deste rebanho, a quem o Senhor tem confiado para instruir, ser um vaso em tuas mãos para ajudar os teus filhos. O Senhor pode, por favor, ajudar essas famílias que vieram a essa casa? Eu estou naquela condição, Senhor, de Pedro e João na porta do templo chamado Formoso. Eu não tenho ouro, não tenho prata, falta a mim recursos humanos, mas me encontro aqui nas tuas mãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, faça com que cada um de nós possamos levantar e andar, possamos agir, Senhor. A oração é acompanhada de ação. Então nós estamos orando para agir, Senhor. Dê a nós essa graça, por favor. As mocinhas que tem aqui, os rapazinhos, até as crianças, dê a cada um de nós o que nós temos para agir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu acho desnecessário eu me apresentar, o pastor já me apresentou. Eu quero apresentar a minha esposa, a irmã Iraci. Pode ficar de pé. A irmã Iraci, nós estamos casados há 45 anos. Mês de outubro passado, né? Desde 45 anos nós estamos casados. E é até que a morte os separe. É verdade. E nós não estamos apressados em morrer. De acordo. Obrigado, tá? Pode assentar. Você tem um hino aí para cantar? Então pode vir. Então, de acordo com a estatística, não. Os tocadores, eu não toco. Os tocadores ajudam nós, ajudam ela. Então, de acordo com a estatística, Salmo 90, o homem tem 70 anos, né? Então, eu tenho só mais 7 anos. 63.
Alguns, pela sua robustez, chega a 80, né? Eu estou tentando fingir, ou tentando, né, manifestar essa robustez, ir para os 80. Eu vejo irmãos aí com 80 e mais alguma coisa, outros até com 90, né? Quando a gente vê esses assim, aí anima, né? Aí a gente tem assim uma certa esperança. Mas na verdade o que nós mais desejamos é que o Senhor Jesus Cristo volte. Venha nos buscar. Venha nos buscar. Tem no nosso coração isto. Nós viemos de lá e queremos voltar para lá. Queremos voltar para lá. Nada devemos temer, pois Ele nos prometeu de todo mal nos livrar. A tua promessa é fiel, tua promessa nunca falhará. Basta somente crer, basta somente esperar, basta somente crer, basta em Deus confiar, basta somente crer, basta somente esperar, porque na hora certa o Senhor vai operar. Se há perseguição, não devemos nada temer. Sabemos que o nosso Deus é Deus de todo poder. Se Ele conosco está, todo mal vamos resistir, e o inimigo que nos afronta, derrotado então vai fugir. Glória a Deus. Basta somente crer, basta somente esperar, basta somente crer, basta em Deus confiar, basta somente crer, basta somente esperar, porque na hora certa o Senhor vai operar. Basta somente crer, basta somente esperar, basta somente crer, basta em Deus confiar, basta somente crer, basta somente esperar, porque na hora certa o Senhor vai operar, porque na hora certa o Senhor vai operar. Amém, amém. Graças a Deus. Deus continue abençoando a irmã Iraci.
dando saúde para ela e para mim. Olha, o profeta irmão Brana pregou essa mensagem, um caminho feito por Deus para nós. Ele fez um caminho para cada um de nós, para nós voltarmos. Esse caminho está feito. Mas antes desse caminho se manifestar, o ser humano, tendo dentro de si esse sentimento de que veio de algum lugar, então ele tem tentado fazer um caminho, encontrar o caminho. E a gente lê isso no Velho Testamento, esses 4.000 anos de Velho Testamento, eles tentando, o ser humano tentando encontrar um meio para voltar para Deus. Eu tenho olhado e visto um pouquinho da compreensão cabalista, é uma fé que existe entre os judeus. E eles falam muito disto, discute. O que nós estamos fazendo aqui? Quem somos nós? De onde nós viemos? E houve um homem chamado Jesus, foi visto por eles naquela época como um homem qualquer. Mas, na verdade, estava ali a ponte. Estava ali, vamos usar assim o termo simples, aquela pinguela, aquela ligação, né? O modo que Deus teve, que Deus criou, para que os homens pudessem voltar para Deus. Quando Deus fez Adão e Eva, na sua primeira vontade, é que ele não caísse de sua posição, e ele ficasse atrás da palavra. Se realmente Adão tivesse ficado atrás da palavra, ele não teria ouvido essa voz. Tu és pó, e pó tu has de voltar, tornar. Na verdade, o nosso corpo, nosso físico, que nasce aqui, ele alimenta das coisas daqui. Haja visto que na mensagem Os 5 Sentidos, o irmão Brana disse que 5 sentidos nós temos no corpo para fazer contato com as coisas aqui, dessa dimensão aqui. 5 sentidos no espírito para expressar o nosso homem interior, que o homem de dentro também escuta, o homem de dentro também ouve, o homem de dentro também sente, né? Mas aquela coisinha que está dentro do espírito, porque o que traz realmente a alma do corpo é o sangue, mas o que traz a alma do nosso espírito é a natureza que veio de Deus. Haja visto que Jesus morreu, seu espírito voltou para Deus, o seu corpo foi para a sepultura, mas a sua alma, a alma de Jesus foi nos como que eu digo? Ele foi nos... Não é a palavra? Nos reclamar.
ele foi nos reclamar. E quando isso aconteceu, ele bateu lá na porta, aonde estava aqueles que ficaram ali, estavam ali, alimentando a esperança de voltar para Deus, alimentando a esperança de que a promessa que Deus houvera feito se cumpriria. Eles dormiram antes de se cumprir, porque a promessa começou em Gênesis 3, versículo 15. A semente da mulher pisando na cabeça da serpente. Isso quer dizer, eles viviam ali esperando por essa promessa. Deus vai desfazer daquilo que o inimigo fez. O inimigo conseguiu tirar nós da eternidade e colocar nós no tempo. Tu és pó e pó tu has de tornar. Os seus dias serão agora 120 anos. Então, o ser humano passou a estar nesta condição, como nós estamos até hoje, né? Mas eles viveram ali esperando pelas promessas, como nós vivemos também de promessa. Há promessas que já cumpriu, nós somos conscientes disso. E há promessas que nós estamos vivenciando elas, em cumprimento. Malaquias 4, versículos 5 e 6, se cumpriu? Amém. Vocês têm consciência que Malaquias 4, 5, 6 se cumpriu? Amém. Se cumpriu, mas existem algumas coisas dentro do próprio capítulo que ainda vai se cumprir. Cumpriu tanto lá quando Jesus nasceu, quanto para nós aqui, o ministério de Elias, né? Mas eles viveram debaixo dessa promessa de Gênesis 3:15. O próprio Moisés, quando surgiu na lei, ele prometeu para toda a congregação dele: Deus se levantará um profeta semelhante a mim. Em outras palavras, vocês podem às vezes não querer me ouvir, não reconhecer a minha chamada. Pode até conhecer a minha história de eu ter vivido 40 anos recebendo instrução de Faraó, mas depois vocês sabem que eu fui para o deserto, me desaprender de tudo que eu aprendi ali, e um dia eu encontrei com uma sarça, e aquilo que aquele povo almejava, esperava, e que muitos dormiram na esperança de que Deus levantaria um profeta, semente de Abraão, muitos dormiram com essa esperança, de que um dia vocês estariam entrando na terra de Canaã, a quem o Senhor jurou pertencer os vossos pais. Mas muitos dormiram e não viram isso cumprir. Mas vocês, hoje, estão carregando esta consciência que Deus entrou em cena. Enviou as pragas sobre o Egito, o faraó com coração duro, mesmo endurecido, nós saímos de lá. Essa era a pregação de Moisés. Mas escute aqui, muitos não querem misturar fé naquilo que o Espírito do Senhor está dando para nós, enquanto nós estamos na caminhada até Canaã, até a terra. Parece que não escuta a voz do profeta, parece que não escuta a voz daquele que o Senhor envia. A guerra que tiveram, a luta que tiveram, os problemas que tiveram, chegaram até mencionar: você acha que você é mais santo que nós? Toda a congregação é santa. E o Moisés disse: gente, eu não estou correndo atrás disso. Não foi eu que busquei, não foi eu que fui atrás,
Foi Ele que me buscou, foi Ele que me veio atrás. E eu estou pagando um preço por estar em obediência a essa comissão. Mas Deus vai chegar a hora de provar quem é quem. E chegou, provou quem era quem. A terra abriu, o povo pereceram. O povo pereceram. 250 mil? 250 foram para debaixo do chão. Paulo, ele diz assim: por eles não misturar fé naquilo que a eles era ensinado. Chegou a dizer assim: para aviso nosso, não caia na mesma situação deles. Por causa da idolatria, por causa da prostituição e por causa da murmuração, a maior parte deles pereceram no deserto. Mas aí o Moisés abre a boca e diz assim: Deus levantará um profeta semelhante a mim. E a estes, vocês devem ouvir ele. É a última chance que ele vai dar para vocês. Um semelhante a mim. E de quem que ele estava falando? Do Senhor Jesus, não é, amados? Amém. E ainda passou quantos anos, quantos mil anos? Porque de Adão, cronologicamente, biblicamente falando, cronologicamente, a Bíblia nos mostra 4.000 anos, desde que Adão entendeu-se por gente, ou desde que ele caiu, até o nascimento de Jesus, ou até Jesus entrar em cena. 4.000 anos, aproximadamente. Aí nasce o prometido, o qual chegou a dizer assim: de mim está escrito na lei, nos salmos e nos profetas. A última chance que esse povo tinha, ou é a última chance que a terra tem, né? É a última chance que todos nós temos. Viveu pregando ali como um profeta. A palavra de Deus se manifestou em carne. Tudo que era Deus manifestou-se naquele homenzinho chamado Jesus. Yeshua manifestou ali. Mas escuta, uma coisa tão simples, tão humilde, vê de uma maneira também estranha. Não é para todo mundo ver, não é para todo mundo ouvir, não é para todo mundo aceitar, não é todo mundo que vai encontrar o caminho. É verdade. Jesus chegou a dizer assim: vós cuidais que eu vim trazer a paz? Nós falamos a paz do Senhor. Não falamos? A paz do Senhor. Não a dou como o mundo a dá. Mas vós cuidais que eu vim trazer a paz? Não. Doravante é a sogra contra a nora, nora contra a sogra. E os inimigos do homem estão dentro da sua própria casa. É um contra o outro. É guerra. É confusão. Parece que Deus gosta, na sua vontade permissiva, algumas coisas estranhas acontecer. Olha, a gente acabou de ler aqui, gente, preste atenção, eram todos de uma mesma língua. Eram todos de um mesmo grupo. E todos
estavam ali com a mesma intenção e parece que a intenção era das melhores, porque a intenção era voltar para Deus. A intenção é boa, não é? Não, da agora em diante eu vou servir a Deus. Da agora em diante eu vou ser uma crente, eu vou ser um cristão. Aí o irmão Brana fala assim, fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade. E foi justamente o que eles começaram a fazer, porque carregava dentro de si essa vontade de voltar para Deus. Você pode dizer comigo assim, eu quero ser mais cristão. Eu quero permanecer no caminho. Mas nós não podemos estar no nosso caminho, na nossa compreensão, na nossa maneira de ver, na nossa maneira de decidir. Por isso, irmão e irmã, o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito. A gente diz assim, ó, o Espírito Santo, aquele homem tem o Espírito Santo, aquela mulher tem o Espírito Santo. Mas uma coisa é certa, além de você manifestar o Espírito do Senhor sobre ti, você precisa de ter também o seu Espírito Santo. Nós precisamos de ter o nosso Espírito Santo para poder ser guiado pelo Espírito Santo. Mas muitas das vezes a nossa arrogância, a nossa soberba, a nossa petulância, a nossa índole, faz nós errarmos o caminho. Faz nós errarmos o caminho. Eu vejo quantos de nós erramos o caminho. Está errando o caminho. O mais difícil é eu falar assim para o irmão, irmão, não vai por esse caminho. Esse caminho não é o caminho que os santos caminham por ele. Esse caminho é o caminho do sentimento, esse caminho é o caminho da razão, esse caminho é o caminho da lógica. Deixa o Espírito Santo te conduzir no caminho. Amém. E o caminho é você negar-se a si mesma, renunciar-se a si mesmo. Haja visto que para entrar no reino de Deus, se faz necessário nascer de novo, não é? E para nascer de novo tem que acontecer o quê? Morte. Tem que morrer. Tem que morrer. Se não morrer, não ressuscita. Se não morrer, não nasce. E a gente sempre ensina, quem morre duas vezes, quem nasce duas vezes está sujeito a morrer uma vez. Mas quem nasce uma vez só está sujeito a morrer duas vezes. Aqui em São João 14, você pode abrir sua Bíblia. Estou tão seguro quanto que eu estou falando, porque recebi de Deus a vindicação do assunto quando o irmão cantou esse hino. E se puder, canta ele no final. Aleluia! Canta ele no final. O irmão Brana fala assim, ó, por que nós temos hoje essa Babel? Essa confusão. É todo mundo procurando criar um caminho. É verdade. Quando se fala em hermenêutica, quando se fala em exegética, quando se fala em escatologia, quando se fala em angelologia, quando se fala na própria estudar Deus, né?
teologia, estudar Deus, aí que se embaraça tudo, porque Deus não é objeto de estudo. O que nós precisamos fazer é abrir o nosso coração para aceitá-lo como Jó aceitou. Aceitá-lo como Sansão aceitou, porque a Bíblia diz que Deus estava procurando se manifestar entre eles e fez de Sansão uma isca. E Deus matou mais filisteus na morte de Sansão do que quando ele estava em vida. Mas que absurdo, pregador, que é isso? Sansão fez algo errado, deixar as filhas de seu povo e descer lá embaixo para envolver com uma filisteia. É verdade, porque Deus trabalha em duas vontades, vontade permissiva e a vontade própria. E na vontade permissiva é que ele revela o seu poder, a sua grandeza. Agora, é muito melhor nós estarmos na vontade própria de Deus do que na vontade permissiva. Porque a vontade própria de Deus é nós ficarmos atrás da palavra. Mas Deus às vezes permite o seu próprio vizinho ficar contra você. Deus permite a tua esposa, o teu filho, o teu pai, a tua mãe, para ver que rumo você vai tomar. Para ver que tipo de caminho você vai tomar. E aqui em São João 14, o que nós vamos ler aqui? Jesus, depois de pregar para esse povo ali, e pregou somente 3 anos e poucos meses ali, o suficiente para eles levar ele para a cruz, né? Rejeitar ele. O que eles rejeitaram? O caminho, a ponte, a pinguela. Rejeitou aquilo que eles tanto precisavam para eles voltar para Deus. O verbo, a palavra que tinha sido pregado por todos os patriarcas, por todos os profetas, toda a palavra que foi manifestada durante aqueles 4.000 anos, agora estava ali, manifestado em carne. Ao ponto depois dele morrer e ressuscitar e aparecer para João numa fase tão difícil, irmão. Olha bem. O Senhor apareceu para João numa fase tão difícil. Deus deixou ele passar por 24 horas dentro de um tacho de azeite fervendo. E eles chegaram à conclusão que ele era um feiticeiro. E se nós matar um feiticeiro, o trem vai ficar ruim para nós, então vamos botar eles lá na ilha de Patmos. Jogou lá entre as cobras, entre os escorpiões, entre os bandidos mais perigosos que tinha. E João, quando ele chegou lá, ele ficou 2 anos lá, mas para ele estava no céu. Olha, escuta, quem tem a revelação do caminho, ele pode até estar no inferno mesmo, porque inferno é estado em que se encontra o espírito daquela pessoa. Mas só que o João não estava nesse espírito de inferno, ele estava no espírito do céu. Entre escorpião, entre bandidos, entre feras. 2 anos exilado. Aí ele volta, ele não fala de cobra, ele não fala de escorpião, ele não fala de bandido. No capítulo 4, ele fala, eu fui arrebatado. Aleluia! Eu fui arrebatado e me encontrei aonde? No céu. Você leu o Apocalipse capítulo 4,
5, 6 ali, aonde João estava? Não estava mais na ilha de Patmos, ele estava no céu. Ele viu um livro selado com 7 selos, no capítulo 5, mas no capítulo 6 ele começou a ver o livro sendo aberto. No capítulo 7, ele viu lá os mártires chegando no céu. De onde é que vocês têm vindo? Nós temos vindo de grande tribulação. Chegamos aqui. Você nota o caminho, como que é o caminho? Com muita propriedade, antes de nós lermos o 14 de São João, você vai lembrar de São Mateus capítulo 7. Ele dá aquele conselho: entrai pela porta estreita. Caminho estreito. E poucos entram por ele. Aceita ele. Com alegria, com gozo, com felicidade. Pelo fato dele ser um caminho espinhoso, caminho estreito, caminho apertado. Caminho difícil. Mas é o caminho que conduz à vida eterna, gente. É o caminho que conduz vida eterna. O que adianta nós viver 70, 80, 90, 100? Eu falei para o pastor hoje, a coisa mais ruim é que você luta, batalha, guerra, peleja e decepciona daqui, problema dali, de repente, acabou a vida. Por quê? Porque a palavra é essa: tu és pó, e pó tu has de tornar, e miserável de todos nós, se a nossa esperança fosse só nessa vida. Mas nós estamos caminhando por um caminho, e esse caminho nos conduzirá à vida eterna. É o caminho que só anda nele quem tem fé. É o caminho que só anda nele quem tem fé, e fé é revelação, né? Aquilo que as pessoas rejeitam, você aceita. Aquilo que as pessoas chamam de feio, você acha a coisa mais linda. Jesus, Bíblia, gente de Deus, povo de Deus. Ô povinho feio. Você já observou que é o amor que leva a gente a fazer com que as coisas fiquem bom? Fique bonito, fica bom, fica suave para a gente, é o amor. Quem não tem amor por isso, eu acho estranho mesmo. Isaías profetizou no capítulo 53, né? Que ele seria uma raiz de uma terra seca. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Foi desprezado. Foi desprezado. Foi desprezado. Mas houve um número de pessoas, houve uma classe de pessoas que olha para ele, coisa mais linda. Coisa mais maravilhosa. Parece que dá gosto falar esse nome, não dá? Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Quando isso parte da alma, Senhor Jesus Cristo, o irmão Brana diz assim, não precisa nem de gritar o nome dele. Quando você estiver passando por problemas difíceis, de dor, é só você sussurrar o nome dele. Jesus, 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 porque neste nome há poder. Neste nome há poder, há consolo, há libertação. E o diabo odeia esse nome. Alguém chegou para mim e disse assim, esse nome aí, o nome dele mesmo é Yeshua, Yeshua, Yeshua. Aí ruma lá o hebraico, o aramaico, do Velho Testamento, né, que estava lá no Velho Testamento, aquele
tetagrama lá, os 4 letras que a gente não tem som para elas, por causa não tem as vogais. Aí foi convertido isso para o novo no grego Yeshua, manifestado em Jesus. Agora você presta atenção, esse Jesus aí que arrumou aí, isso é nome de porco, isso é nome de cavalo. Eu olhei para ele e falei assim, isso não o diminui. Para mim não o diminui. Porque chamar ele hoje de porco, de cavalo, é mais honroso do que o que eles chamaram ele lá de Belzebu. Chamaram ele de chefe maioral dos demônios. Desprezaram ele, insultaram ele, cuspiram nele. Mas Isaías viu que o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras eu e você fomos curados. Nós fomos curados. Aí ele, antes de subir ao Gólgota, antes de consumar todo o seu trabalho, ele estava ali sendo o profeta de Deus. Ele estava sendo a voz de Deus, a imagem exata da pessoa de Deus. Ao mesmo tempo sendo nosso parente redentor, sendo nosso irmão. Ali estava a verdade. Verdade. Olha, tudo que é verdade, política, as verdades que tem na política é Jesus. As verdades que existem nas religiões é Jesus. As verdades que tem na medicina é Jesus. As verdades que tem na arte culinária é Jesus. Todas as verdades que existem nos livros. Você entra numa biblioteca, aquele tanto de livro. Só o que é de verdade que está lá é que é Jesus, é o Senhor Jesus. E lá no finalzinho da história, a verdade vai se manifestar. Porque está escrito que ele foi varão aprovado. E é através desse varão aprovado que ele há de julgar o mundo. Haja visto que um livro vai ser aberto quando todos ressuscitarem. E todos terão que ser julgados pela verdade. E a verdade está unicamente em um livro, de Gênesis ao Apocalipse. E Deus nos enviou um profeta para restaurar isso para nós e revelar o livro da redenção para toda a sua igreja. Olha, que coisa linda. Você pode ler lá no Apocalipse, bem no final. Os livros foram abertos. E um livro foi aberto e todos foram julgados pelo que estava escrito em seus livros, através daquele livro. As leis serão julgadas, os muçulmanos serão julgados, as religiões serão julgadas, os jains, o budismo, o cristianismo, todos vão ser julgados pela verdade. Porque só existe uma verdade. E essa verdade é luz. E nele não existe trevas. A mensagem que nós ouvimos, disse João, desde o princípio, é que Deus é luz e nele não existe treva. Não tem mentira. Não tem um pouquinho de fermento para poder levedar todo o resto do livro. Amém? Amém? Mas ele se manifestou ali e começou a dizer, você está aí com São João 14? Abre, por favor. Olha, eu vou repetir esse parágrafo 64
Se tratando do ser humano, ele sabe que veio de algum lugar, mas quer encontrar seu caminho de volta. Quer encontrar seu caminho de volta. É na mensagem Um Estandarte, parágrafo 64, aonde eu estou baseando a nossa meditação. E o hino me deixou mais convicto do que nós tínhamos e que estamos ouvindo. Olha aqui. Não se turbe os vossos corações, ou o vosso coração. Credes em Deus. Se a gente crê, a gente tem resultado, irmão. E se não crê e duvida, tem resultado também. Um parte para um lado e o outro parte para o outro. Credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Que coisa é ele falando com eles lá. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. O mais difícil é assim, o pastor está aqui pregando, eu estou aqui pregando, os pregadores vêm pregar, a irmã canta ali, o outro canta ali, e o Espírito Santo usa todo mundo para falar, mas nem todo mundo escuta. É verdade. Nem todo mundo entende. Porque na verdade assim, escutar é uma coisa e ouvir é outra, né? É verdade. Ouvir é entender. Escutar, quem tem orelha, quanto maior, melhor, porque fica orelhudo. Você não escutou tua mãe, não escutou o teu pai? Eu escutei. E por que você não obedeceu, não atendeu? A mãe fala, João, ajuda a tua irmã a lavar a casa. Ele está lá no fundo do quintal. Passa 20 minutos. João, sua irmã já lavou a sala, já lavou a varanda, e você não vem ajudar ela, você não está escutando. Eu estou, mãe, eu estou escutando. Mas que coisa, né, irmãs? Escutar é uma coisa, mas ouvir é outra. Ouvir é atender, ouvir é obedecer, ouvir é ser revelado. Por isso que no Apocalipse está, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O irmão Brana disse que essas igrejas são as duas sementes, né? Que em toda época elas existiram. Mas como Deus não chama o homem ao julgamento sem antes adverti-lo, ele fala com ambas, para depois aquela que escutou, mas não entendeu ou não atendeu, não ter como dizer, o senhor não falou comigo? Não falei? Falei sim. Aí passa lá um memorial. Olha eu falando lá através do pastor Bruno. Olha eu falando através daquele evangelista. Uai, mas eu não... É mesmo, o senhor estava falando. Estou lembrando agora. Só que eu estava olhando no celular. O senhor estava falando, eu estava pensando o que ia acontecer no outro dia, eu tinha que fazer isso. Eu estava lá, mas não estava lá. Eu escutei, mas não escutei. Tem assim ou não tem? Faz sentido o que eu estou falando ou não faz?
Então que Deus nos dê ouvidos para ouvir o que o Espírito está falando às igrejas. Porque é esses que estão ouvindo e misturando fé, é que está compreendendo. Esta é a noiva de Jesus Cristo. A prova está que Ele está fazendo tudo direitinho que Ele está ensinando. Porque é gosto dEle, é natureza dEle. Você sabe disso? Ele não vai casar com uma que não é da sua espécie. Ele vai casar com uma noiva palavra, de sua palavra. Carne de sua carne era Eva, e nós somos palavra da sua palavra. O Espírito Santo é o nosso Pai. Estamos sendo gerados no útero da palavra. Por isso que quando nasce palavra. Tem o gosto da palavra. Aleluia. Entende a palavra. Tem a natureza da palavra. E isso favorece para todos nós andar no caminho. Olha só o que disse Jesus. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé. Eu estou aqui escutando o senhor pregar, o senhor falar e tudo. Olha o que o Tomé fala. Nós não sabemos para onde vais. Não. Tenho falado tanto, tenho conversado tanto, tenho mostrado tanto. Por esses anos que eu tenho evangelizado com vocês junto. A prova está aí, irmão. Os discípulos do caminho de Emaús. Vocês lembram dos discípulos do caminho de Emaús? Estavam com o coração triste, abatidos. Parece que esqueceu tudo dos cultos que aconteceu. Esqueceu de todas as mensagens que ele pregou. Ele não falou tudo. Ele não citava as escrituras para eles. Eles escutaram, mas parece que aquilo não foi revelado a eles. Embora o Senhor deixou cair para eles, ainda em tempo, assim que Ele ressuscita. Eles estavam tão surdos e cegos. Olha, irmão, é difícil porque, pastor Bruno, aqui nessa cidade de Passos, a gente está andando entre pessoas que estão mortas e elas não sabem. Por isso elas estão cegas e surdas. Nesta cidade de Passos, eu estou falando só aqui. Mas Efésios 5,14, Paulo chegou assim, ó, desperta tu que dormes. Ressuscita, rapaz. A palavra entra em túmulos gelados. A voz dele entra em túmulos gelados e acorda. Eu falei em um lugar assim, um certo lugar assim, sabe por que nós hoje batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo? Sabe por que hoje nós tomamos a ceia com pão asmo e vinho? Sabe por que hoje nós vemos nas Escrituras a palavra para o tempo de agora? É porque nós éramos cegos, mas fomos ao tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. E o enviado abriu nossos olhos, usando-o para falar com a nossa alma. E nós acordamos, nós despertamos. Olha quantas vezes eu passava por todas essas escrituras e não via. Eu ficava ali preso ali em São Mateus 28:19 e não via Atos 2:38. Então eu digo para os irmãos, se fosse só a letra, só lendo aqui, todas estas igrejas hoje estariam batizando no nome do Senhor Jesus Cristo e não estaria adorando com uma adoração politeísta. A qual faz as pessoas quebrar o primeiro mandamento dos 10. Está certo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando?
mas eles não abrem a porta. A escatologia deles levam eles a ver o que Deus vai fazer lá na frente. E faz eles ver o que Deus fez lá no passado. Mas a escatologia deles, infelizmente, não para criticá-los, não deixa eles ver as Escrituras se cumprindo no presente momento. Agora, irmão, se a coisa não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que compadece, dá glórias a Deus, viu? Dá glórias a Deus, porque Deus abriu seus olhos, Deus se revelou e mostrou para você estas coisas. Porque você estava por lá, tentando fazer caminho para voltar para Deus. Porque o ser humano tem dentro de si uma natureza divina. O porco não tem essa natureza, o cavalo não tem essa natureza. Mas aquele homem que Deus fez com as suas próprias mãos. Isaías disse isso, com as minhas próprias mãos o fiz. Este foi feito conforme a imagem dele e a semelhança dele. Por isso todos terão que comparecer perante o tribunal de Cristo. Amém. Para serem julgados pelas coisas boas ou pelas coisas más. Agora, antes que isso aconteça, nós já estamos, né? Passando pelo julgamento da palavra. Estamos aqui é lugar de julgamento, irmão. É lugar de louvor, dança, e risos e cantos e louvor, adoração e tudo, mas quando ele vem à plataforma, aí a palavra é de julgamento. Julgue-se a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, examine-se a si mesmo. Mas disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, agora você fala comigo. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É glória a Deus. É a vida. Uma vez que morreram, ao pecar morreu. Então agora eu estou aqui para vocês voltarem a ter vida. Lá foi proibido comer do fruto da árvore, mas aqui vocês podem comer. São Mateus 4, né? Ele respondeu isso para o tentador. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora vocês podem comer. Lá eu coloquei querubins protegendo a árvore da vida. Lá você não podia comer, porque se comesse viveria separado de Deus eternamente, doente, prostrado, chorando, vendo um brigando, matando o outro, filho matando, e marido, e essa coiseirada toda, né, que nós... Mas agora, aqui está o caminho, a verdade e a vida. Agora tem vida. Agora tem vida. Por isso que quando você lê a primeira era da igreja, lá do Apocalipse, igreja de Éfeso, que representa justamente o período de Adão e Eva. Lá também teve um Éfeso. Lá no Gênesis capítulo 2 e 3 teve um Éfeso lá. Lá no paraíso. Lá tinha uma árvore lá. E foi proibido que eles comessem. Quando você lê a era de Éfeso, qual que é a promessa? Vamos ver lá? Pode ler? Pode. Aos Efésios, ainda dá tempo ainda? Está terminando aqui, mas dá tempo, né? Aos Efésios, capítulo 2. Glória a Jesus. Olha a promessa. Lá foi proibido de comer da árvore da vida. Mas agora aqui na igreja de Éfeso, Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do
paraíso de Deus. Porque agora pode comer. Aleluia! Agora tem vida, não tem morte. Tem vida. Você está sendo ajudado, abençoado com a palavra? A mensagem estandarte. Depois, você que tem ela, leia do parágrafo 64 até o parágrafo 70, até o 77, você vai ver o irmão Brana falando de Adão e do Nimrod. A manifestação de criar para si um sentimento, um meio, um caminho de poder levantar de novo. Aí criou a religião, que é a cobertura, aquela roupa de figueira. Em Nimrod, fez ele lá essa torre. Vamos embora, nós temos condição. Não, irmão, nós não temos condição, por isso que nós não devemos criar caminhos, criar atalhos. Vamos ficar no caminho? Vamos permanecer no caminho? Deixa que fulano caiu daqui, Beltrano caiu de lá, decepcionou aqui, decepcionou lá, frustrou, mas Deus não para e você também não para. Vamos permanecer no caminho. Deus fez um caminho para nós continuarmos nele e o fim dele é a eternidade. Cadê o irmão que vai cantar o hino para encerrar? Eu vou ver se eu consigo aprender ele, que vocês cantaram só hinos que eu não sei cantar. Ué. Foi? Mas tem a letra dele aqui? Tem? Vamos lá? O senhor vai pegar o microfone e cantar? Então vamos. Cadê os instrumentistas? Eles já foram embora para casa? Os instrumentistas aqui é assim, termina de tocar e eles vão embora. Ou fica? Fica, estão aí? Estão aí. Pastor, Deus continue abençoando a igreja, Deus continue abençoando o senhor. E se Deus permitir, eu volto, tá? Obrigado. Aí vamos cantar com eles e aí, senhores. Tenho em minha alma um pesar, um desejo ardente por voltar a essa terra eterna onde estive com Ele. Quero a casa voltar. Desde o profundo do meu ser, um desejo clama por voltar, como servo ferido, assim clama o meu ser. Quero a casa voltar. Aleluias. Sim, eu quero voltar para aquele lugar onde eu não vou morrer, não vou morrer. Abrir minhas asas e voar neste mundo, descansar. Quero a casa chegar. Sim, eu quero voltar para aquele lugar onde eu não vou morrer, não vou morrer.
abrir minhas asas e voar. Este é o caminho de volta. Este mundo descansar. Louvado seja Quero Deus, voltando para a casar, eternidade. chegar. Quando olho o mundo, quando olho o mundo em seu andar e vejo o pecado florescer, quando ao caminhar me sinto desfalecer, quero a casa chegar. Tenho minha confiança posta nele, e este mundo logo deixarei. Meu destino eterno, meu destino eterno, já traçado está. Isso é a predestinação. Deus traçou o nosso destino eterno, eleitos nele desde antes da fundação do mundo. Sim, sei que chegarei, e como vencedor as portas cruzarei, eu cruzarei, com santos cantarei a Cristo meu Senhor, que me fez um bem. Sim, eu quero voltar. Sim, eu quero voltar para aquele lugar onde eu não vou morrer, não vou morrer, abrir minhas asas e voar, deste mundo descansar, quero a casa chegar. Aleluias. Glórias a Deus. Glorifique ao Senhor. Aleluias. Que Deus seja adorado, engrandecido mais uma vez. Graças ao nosso bom Deus. No caminho de volta para a eternidade. O interessante é que se a gente vem à igreja, viemos em um culto, a gente tem que receber alguma coisa. Nós temos que assimilar, aprender, porque senão nós vamos apenas escutar e não vamos ouvir. E o que é que disse Tiago? Ouvem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Então nós temos que aprender, obedecer, aceitar, se sujeitar à palavra. Às vezes eu fico lembrando desses movimentos denominacionais, e como muitos deles, não podemos generalizar, são vazios. As pessoas são levadas apenas por um barulho, um movimento, né? É o glória, 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 né? E os línguas estranhas e os dons carismáticos, e as pessoas vão embora sem ter absorvido nada da palavra. E eu espero que alguém nessa noite tenha absorvido alguma coisa da palavra, porque se você absorveu,
O que é que disse o centurião romano? Diga apenas uma palavra. Uma palavra absorvida na alma por revelação é capaz de te curar, é capaz de abrir caminhos, é capaz de operar o sobrenatural sem nenhum misticismo, sem nenhum drama, sem nenhum emocionalismo, muito embora emoções e tudo tenha o seu devido lugar, mas uma palavra absorvida, revelada, é o suficiente para uma fé gentia, ou seja, a noiva gentia. O centurião gentio, que estava em Israel, diga, só uma palavra é o suficiente. E eu creio que nessa noite Deus nos abençoou com a sua palavra, nos tocou, nos alimentou. Enquanto ele pregava, eu anotava alguns destaques, e não foi por acaso, ele nem sabe, mas nós estamos estudando as eras da igreja e estamos exatamente tendo neste mês a leitura da era de Éfeso. Sexta-feira vamos continuar, e nós vimos um pouco sobre algumas coisas, abordadas aqui durante a leitura, e temos muito destaque. Eu gostei dessa expressão, até escrevi aqui: quem nasce duas vezes, morre apenas uma vez. E quando morre, porque a Bíblia diz que muitos estarão vivos, nesse dia, muitos não provarão a morte no arrebatamento. Então, existe alguns que são tão privilegiados, irmão, que eles nasceram duas vezes e não vão morrer nenhuma. Nasceu da carne, a vontade da carne e do sangue, isso é 1 Pedro 1, verso 23. E agora estão sendo gerados de novo pela palavra, que é São João 3, o novo nascimento. Olha o privilégio, nasceu duas vezes, não vai morrer nenhuma. Nós temos que crer que nós fazemos parte destes que não vamos morrer, irmãos. Se morrer, tudo bem, não tem problema também, porque a Bíblia diz em Apocalipse 20, parece que versos 5 em diante, bem-aventurado e santo são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque eles reinarão por 1000 anos, e lá diz assim, e sobre estes não tem poder a segunda morte. Se morrer, bem-aventurado aquele que dormiu no Senhor. Mas vamos crer que nós não vamos provar a morte, porque o nosso Senhor breve virá, e ele disse em Apocalipse, eis que cedo venho, e o meu galardão vem comigo, para dar a cada um, retribuir a cada um segundo as suas obras. Então são muitos os destaques. Quem nasce duas vezes, morre apenas uma, e alguns são tão privilegiados que não vai morrer nenhuma. Agora, quem nasce só uma vez, olha, irmão, deu uma tremenda de uma falta de sorte. Vai morrer quanto a esse corpo que volta ao pó. Tu és pó, por isso que eu disse, absorver a palavra. Tu és pó e ao pó tornarás. E ainda a Bíblia diz assim, que a morte e o inferno vão ser lançados no lago de fogo, o que é a segunda morte, para ser aniquilado. Quem nasce só uma vez, só da carne, e não nasce de novo, e não é gerado de novo pela palavra, a Bíblia diz que no final vai se ajuntar com o inferno, com a morte, com o diabo, com os seus anjos, e vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre, para poder serem desintegrados, aniquilados, porque só há vida eterna em Cristo Jesus. Então isso tudo vai ser um dia aniquilado e destruído. São lições, grandes e profundas lições que nós absorvemos. Eu gosto de meditar na palavra. O pastor disse assim, às vezes Deus permite, e parece que na permissiva até gosta, que algumas coisas estranhas aconteçam. Difícil de entender isso aí? Não é não. Olha onde ele leu a Bíblia, diz assim, olha aqui, e era toda
a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Parece que é um céu, não é? Todo mundo falando a mesma língua, todo mundo pensando igual. Mas aí a gente acomoda. Alguns se sentem super protegidos e blindados, igualzinho Nabucodonosor na Babilônia. O irmão Brana diz na mensagem Torre de Babel, se sentiu muito seguro. Então Deus permitiu que o curso do rio fosse baixado, e os medo-persas vieram, entraram na cidade, e ele que se sentiu absoluto, porque tudo gravitava, girava em torno dele. Então o seu reino foi totalmente destruído. Irmão Brana pregou a mensagem, como a águia agita seu ninho. Às vezes está tudo bonitinho, todo mundo falando a mesma língua, vamos até nos acomodando. De repente a águia vem e agita o seu ninho. Foi o que aconteceu, todo mundo falando a mesma língua, né? E o que eles fizeram? Tiveram uma ideia. Qual que é a ideia? Vamos trilhar um caminho até Deus, mas aqui, ó, o que diz Salomão? Não te estribes no teu próprio entendimento. Nós temos que ir a Deus, mas não de acordo com o nosso entendimento, é de acordo com o meio, o modo, o caminho provido por Deus. E eles começaram, vamos voltar para Deus, vamos subir para o céu. Não foi isso que eles tiveram a ideia brilhante? Só que nós vamos fazer uma coisa, nós vamos fazer tijolo, vamos queimá-lo, e depois nós vamos tomar as pedras, nós vamos betumar isso com cal. Eia, edifiquemo-nos uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus. Está vendo qual era o objetivo? Chegar aonde? Nos céus. Deus está observando, né? Falando assim, olha, realmente é meu propósito que o homem se achegue a mim e venha aos céus. Mas não é que sua teologia, não. Não é que seu tijolinho queimado e o seu cal que não presta para nada, não. Tem um caminho de volta. O caminho de volta não é tijolo e nem cal, é sangue. Lá no Éden, sangue separou o homem de Deus, e agora o sangue do Cordeiro, provido por Deus, é que vai reconciliar o homem de volta com Deus. Foi uma palavra muito profunda. Tomara a Deus que todos nós tenhamos absorvido, né, ter levado isso lá para o fundo do nosso coração, da nossa alma. Eia, desçamos, disse Deus, e vamos confundi-los, vamos acabar com essa festa. O homem está achando que é absoluto, que pode se salvar por suas obras, por si mesmo, tijolo e cal. Façamos uma torre cujo cume chegue até o céu. Espera aí, você está achando que vai chegar a mim com sua religião, com sua doutrina, com suas ideias, com sua moralidade, com suas boas obras? Irmãos, o único meio de chegar a Deus é uma dependência extrema de Jesus Cristo. Por isso que o pastor leu João 14, chegou lá no verso 6, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Nirode tentou. Aquele povo que todos falavam uma língua só, tentaram. Mas ninguém vem a mim. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Quer dizer, Jesus foi, derrubou, Deus derrubou a torre, veio para nós e falou assim, pastor Edmilson, vou lhes preparar lugar. Derrubou a torre, derrubou a cidade forte, foi lá, construiu a cidade forte, a nova Jerusalém, e falou assim, agora eu tenho um caminho para vocês chegarem a ela, e eu sou esse caminho. Que Deus nos ajude a chegar nessa cidade forte, que Deus nos ajude a chegar nesse lugar que Deus, Ele mesmo, tem preparado para nós. Vamos ficar de pé, irmãos, e agradecer a Deus por essa palavra. Mas ficou uma lição: toda vez que o homem tenta se achegar a Deus, aqui ó, fora dos moldes, dos requisitos, fora da palavra, sabe o que está escrito aqui, ó? Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra. Sabe por que o mundo religioso, e mesmo na mensagem, às vezes a coisa fica como uma coxa de retalho, tudo espalhado, e a gente fica, unidade, 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 a vontade de Deus. A vontade de Deus é unidade, mas de acordo com a sua palavra.
fora da sua palavra, com tijolinho, se vier com tijolinho queimado e cal, aqui está escrito assim, ó, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, vão bater cabeça, para que não entenda a língua um do outro, não vai fechar em nada, não vai ter consenso em nada. Assim diz o Senhor, ó, assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, está vendo? E cessaram de edificar a cidade. Sabe, irmãos, deixemos os nossos tijolos e os nossos caos e as nossas ideias e os nossos egos e os nossos orgulhos, e aqui, ó, Senhor, revela-nos a tua vontade, cumpra sobre nós a tua perfeita, boa e agradável vontade. Somos extremamente dependentes do Senhor. É isso, irmãos, fora dele nós somos um fracasso. Sabe o que Jesus disse? Que se não tiver com ele e nele, se espalha, vira poeira. Mas todos que estiverem nele, bem arraigados, olha, a própria Bíblia diz assim, ó, vai prosperar, vai crescer. Que Deus nos ajude a entrarmos nele e não nos desviarmos dele. Salmo 91, verso 7, olha, 1000 cairão à tua direita, 10.000 cairão ao teu lado, mas tu não serás atingido. Por quê? Você focou, mirou o caminho. Não saia do caminho que leve encostar no céu, reconciliar-se com o céu. Levante sua mão, feche os seus olhos e você faça a sua oração nessa noite, agradecendo a Deus pela palavra. Você pode fazê-lo agora? Levante sua mão, fala com Deus agora. Agradeça a Deus pela palavra, por essa mensagem que chegou até o seu coração. Não depende de quem quer, de quem corre, mas de quem Deus se compadece. Diga para Deus: Senhor, muito obrigado, o Senhor tem se compadecido de nós e revelado a tua palavra, o teu caminho provido para nós nos reconciliarmos com o Pai. Obrigado, Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor por tua infinita e grande compaixão. Te agradeço juntamente com os meus irmãos, te agradeço com a tua igreja, Pai. Te agradeço com os teus filhos nessa hora, Senhor. Nós queremos sim, Deus, construir uma torre, escalar uma montanha, escalar essa pirâmide. Essa é a torre que nós estamos construindo, não uma Babel, mas a estatura do varão perfeito, Pai. Subindo de fé, a virtude, a ciência, a paciência, a piedade, a amor fraternal, até chegar o cume dos céus, até esbarrarmos no céu, no amor ágape, no amor divino, Pai. Nos ajuda a construir a nossa torre, a estatura do varão perfeito, Senhor. Nós queremos chegar lá. Nós queremos construir essa torre, cujo cume toque os céus, cujo cume chega a tua imagem e semelhança, Pai, cujo possamos ser revestidos com teu Espírito, Senhor, a tua imagem, a tua glória, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós não queremos que o Senhor desça para destruir, ó Pai, a nossa torre, a estatura do varão perfeito, que estamos lutando para edificar as nossas vidas, mas queremos que o Senhor nos ajude, nos auxilie, nos dê o material celestial, que é a tua palavra revelada. Não nos deixe acrescentar nem tirar, ó Pai, mas apenas construirmos com essa palavra. Não com palha, porque o fogo queima, não com madeira, porque o fogo dissipa, Pai, mas queremos construir com pedras vivas, preciosas, que suporte o teste do fogo. Queremos construir como Noé construiu, de acordo com o projeto celestial, na altura, na largura, no comprimento, nas medidas, com o material, o qual o Senhor nos entregou para construirmos, porque o projeto respeitado do Senhor é o único que pode prevalecer, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos e pedimos ao Senhor, abençoe o pastor Edmilson,
Dá ele graça, saúde, Pai, para continuar combatendo um bom combate e terminar a sua carreira de pé, ó Pai, guardando o que há de mais precioso, que é a fé perfeita na Tua palavra, Senhor. Também abençoe sua esposa, abençoe o seu ministério, abençoe o pessoal, as ovelhas, a igreja, o povo que ele assiste, ó Pai, em o nome de Jesus Cristo. Aqueles que estão conosco pela internet, que a Tua mão e a Tua graça repouse sobre todos, Pai. Assim terminamos a nossa reunião, agradecidos por fazermos parte desta noiva que está edificando a sua vida sobre a palavra, que não pode ser abalada, não pode ser derrotada, sobre a palavra, que é a nossa torre forte, que é o nosso esconderijo seguro, o esconderijo do Altíssimo, Pai, que é o aprisco do Senhor, para onde nós estamos diariamente nos refugiando. Assim terminamos a nossa reunião, agradecidos pela ministração da palavra e pedindo ao Senhor que ela acompanhe a igreja e que cada um receba, Pai, o fruto, recompensas, Pai, que a Tua palavra traz sobre o coração de todo aquele que crê, de todo aquele que a recebe de bom grado no seu coração. Assim nós oramos, assim nós Te agradecemos uma vez mais, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Que o Senhor abençoe a todos e vá e continue alimentando da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A igreja é o paraíso de Deus e a sua árvore da vida é a sua palavra. A palavra está no paraíso de Deus, está na cidade de Deus. Alimente dessa palavra e com certeza a sua construção não vai cair. Jesus diz: estará bem edificado na rocha. Rios, ventos, tempestades, problemas não vão destruir essa casa, não vão desabar essa vida. É muito profundo. A nossa torre, cujo o cume encosta nos céus, não é Babel, é aquela que está ali no quadro, lá, estatura do varão perfeito. Essa é a torre que nós estamos construindo: fé, virtude, ciência, paciência, temperança, piedade, amor fraternal. E o cume, qual que é o cume da torre? Escrito lá assim, ó, amor ágape. Esse é o cume que tem que encostar no céu. Aí Deus não desce para derrubar, pelo contrário, Ele reveste com o seu poder e o seu espírito, que é a fé de arrebatamento. Deus vos abençoe, irmãos. Sexta-feira estamos de volta para mais um momento na presença de Deus. Não esqueça de trazer o livro ou a mensagem, tá bom? Das eras da igreja. Estamos na era de Éfeso. Um abraço a todos que estão conosco pela internet. Deus abençoe a Terezinha Gomes em Montes Claros. Deus abençoe Leonor de Castro Santana de Araguaia, do Araguaia. Maria José de Melo, de São José do Xingu. Sóstenes Lima, de Redenção do Pará. Eliana Moreira, Ribeirão Preto. Janete Jarenque, Campo do Pastor Edmilson também. Valdeci Lima, Deus abençoe. Também Moraes Almeida, Deus abençoe. Irmã Urmi Santa Luzia, Deus abençoe. Irmão João Santa Luzia, Deus abençoe. Vicentinho Silva de Chapecó, Deus abençoe. Leonai Lima, a filha do pastor Edmilson, Deus abençoe. Saudações a toda a família aí. Ainda bem que somos todo mundo Lima, né, irmão? O senhor é Lima, eu também sou Lima, Deus abençoe. Luiz Mar Alves, de família, Deus abençoe. Tiago Oliveira Campinas, Maria Clara, Deus abençoe. Cineuva Duarte, do Rio Maria, do Pará, Deus abençoe. Cinelva, aqui eu estou tendo que decifrar essa gramática em hebraico, irmã. Deus abençoe. Pastor Irineu Lima, de Redenção do Pará, Deus abençoe também. Jeová, isso mesmo? Giovana, não sei. Gilvan, algo assim, porque está em hebraico.
Borges. Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz de nosso Senhor Jesus e volte nos acompanhar, se Deus assim nos permitir, sexta-feira às 19h30. Deus abençoe.